Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Nos tempos do Novo Testamento, o cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens, repudiado pelos judeus, bem como pelo povo de Corinto no século I. E nesta carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo esta ênfase a respeito da natureza. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido. Neste capítulo 11, o apóstolo Paulo está demonstrando que para as mulheres era honroso ter o cabelo comprido. Para as mulheres, inclusive de Corinto, era necessário que as mulheres se identificassem com um zelo de identificação com mulher. E o seu cabelo crescido dava honra para as mulheres, como continua dando honra nos dias de hoje. Na igreja de Corinto ainda havia, por ser uma cidade portuária, uma metrópole de grandes movimentos, então nos é relatado pela história que as prostitutas de Corinto, elas raspavam a sua cabeça para sua identificação. E por esse motivo, muitas prostitutas estavam se convertendo a Cristo. E para não serem confundidas, Paulo instrui ao uso de um véu para identificá-la, ou seja, para protegê-la, de que agora ela era uma mulher cristã. Até que então tivesse os seus cabelos compridos, para não mais serem confundidas com as prostitutas. Mas o assunto é o versículo que nós acabamos de ler, 14, referente ao homem. E no momento está havendo aí um surto de Jesus aparecendo e deixando avisos. Outros, no momento da morte, estão deixando recado para a igreja. Isso nada mais é do que um espírito de confusão. Além do que já está na palavra de Deus e nos evangelhos,
sendo que a verdadeira profecia é a palavra de Deus que se cumpre no mundo. Não existe nada mais a acrescentar. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11 e 12, Jesus adverte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Quem conduz a igreja de Cristo nas verdades do Evangelho e da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que, pela facilidade que se tem hoje, pelas redes sociais, as notícias, os acontecimentos, os fatos, chegam de uma maneira veloz, rápida. E no que concerne a Deus, a sua palavra, a Cristo, nós precisamos buscar a conhecer a palavra de Deus. Porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Não há mais nada para acrescentar. Jesus não está mandando o recado hoje. O recado já foi dado. Quem leu o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que Jesus começa fazendo um relato aos seus discípulos a respeito do templo, que era o orgulho dos judeus, aquele templo que foi reformado por Herodes, e que também construiu ali uma ala para os gentios, porque os gentios não participavam do templo dos judeus. Mas Herodes fez ali uma ampliação no templo, um pátio para os gentios estarem ali. Mas a construção foi admirável, perfeita, e se tornou o orgulho dos judeus. E quando os discípulos mostram a Jesus, estando ali no Monte das Oliveiras e avistando o templo, eles chamam a atenção de Jesus para o templo. E o que Jesus lhes declara? Ali não ficará pedra sobre pedra. E então Jesus começa a fazer as notificações proféticas a respeito do curso do mundo. E então Jesus passa por todos os tempos, inclusive na nossa geração, que precede o arrebatamento da Igreja de Cristo, em que Jesus faz esta afirmativa a respeito do arrebatamento da igreja. Então, no capítulo 24, versículo 32, Jesus está falando da sua segunda vinda. Qual é a segunda vinda? É para Jesus arrebatar a igreja. Mas Jesus não vai aparecer, porque, conforme escreve o apóstolo Paulo, na carta 1 Tessalonicenses, capítulo 4, encontraremos, ou seja, a igreja de Cristo, que vai ser arrebatada, encontrará com o Senhor nos ares.
Muitos estão contestando, devido às suas teologias, às suas filosofias, suas crenças religiosas, estão contestando este arrebatamento. Não vai haver arrebatamento. Por quê? Porque as suas teologias não lhes permitem crer nestas palavras de Jesus. Não lhes permite crer que a igreja de Cristo, ela é quem está impedindo a manifestação do anticristo no mundo. Porque o Espírito Santo de Deus está na igreja. E quem detém, é o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, que quem, enquanto não for tirado, removido, aquele que o detém, ou que detém o anticristo, ele não se manifestará. Quem que é que detém o anticristo? É o Espírito Santo de Deus que está na igreja. Porque é o Espírito Santo quem vai entregar a igreja a Cristo no arrebatamento. Então, aqui em Mateus 24, 32, 34, Jesus diz, olha, aprendei, pois, esta parábola da figueira, que é Israel, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quem é ele? Jesus, que prometeu arrebatar a sua igreja. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui Jesus está fazendo referência a esse Israel que está aqui presente. Então Jesus está fazendo referência à nossa geração. E diz Jesus, não passará essa geração, colocando Israel como sinal da geração, sem que tudo isso aconteça, ou seja, sem que a igreja seja arrebatada. Versículo 36, Jesus declara que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai pelo seu poder. Mas também, no versículo 29 do capítulo 24, Jesus já está falando aqui da sua segunda vinda, ou terceira vinda. Esta vinda depois do período da grande tribulação, que será de 7 anos. Há muitos que querem dividir aí esse período em 3 anos e meio bom e 3 anos e meio de grande tribulação. Não. A grande tribulação são 7 anos. O primeiro período só mesmo vai ser bom, entre aspas, para Israel, porque irão receber o anticristo como seu Messias. Isto os rabinos já estão declarando na internet, que o seu Messias já está chegando. E pelas palavras de Jesus, referendo à nossa geração, nós podemos já também dizer que o anticristo está já presente no mundo. E no momento certo, ele vai se manifestar. Nós estamos vendo as guerras, que Jesus também declara aqui no capítulo 24, que no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis,
porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, esta guerra que está acontecendo hoje, Rússia, Ucrânia, Israel e seus opositores, ainda não é o fim. Palavra de Jesus, não é o fim, mas é um começo. E esse andamento é exatamente para a preparação para o anticristo se manifestar. Porque com essas mobilizações, as nações se tornam impotentes para uma solução. Não há consenso, não há solução, mas as palavras de Jesus estão se cumprindo. E aqui, ainda no versículo 29, Jesus está falando da sua vinda depois da grande tribulação. Quando, no segundo período, depois dos 3 anos e meio, os judeus vão reconhecer que o Messias não é aquele que eles receberam, mas é aqueles que eles rejeitaram lá atrás. E vai haver uma conversão em massa dos judeus para Jesus Cristo. E teremos aí, como já falamos aqui, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que estarão pregando a Cristo em todo o mundo, até o final dos 7 anos. E Jesus faz essa referência no versículo 29 ao 30, dizendo: e logo depois da aflição daqueles dias, da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, ou nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Qual é essa glória? É a igreja que foi arrebatada. Então aqueles que rejeitaram, mesmo no período da grande tribulação, a mensagem que foi pregada, porque Cristo, a igreja continuará não sendo Cristo pregado ainda no período da grande tribulação. Haverá muitas conversões, desde o começo da grande tribulação até o final. Mas muitos não crerão, inclusive aqueles que ficarem, que não participarem do arrebatamento, eles ficarão em dúvida se ainda eles terão oportunidade, se eles derem a própria vida, porque na grande tribulação, quem receber Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma, irá pagar com a própria vida. Hoje nós estamos no período da graça, em que todos recebem a Cristo, e temos ainda a liberdade de pregar este Evangelho, de falar de Cristo. Mas em muitos países, inclusive no país muçulmanos, quem aceita Cristo paga já com a vida. Em muitas partes do mundo, nos países ditos comunistas, que na verdade o comunismo é uma utopia, que nem mesmo a União Soviética, no seu grande desenvolvimento, chegou a este patamar, porque é uma utopia. Mas esses países socialistas, eles veem Cristo como seus opositores,
e combatem, perseguem os cristãos, prendem os cristãos, matam os cristãos por causa de Cristo. Nos nossos dias, no mundo todo, está acontecendo. E na grande tribulação não vai ser diferente. Aqueles que ficarem terão que crer que ainda serão salvos, mas muitos irão pagar com a própria vida. Então, a fé é que pode participar e dar a vitória. Então, não podemos estar atendendo a essas profecias atuais que são colocadas pelas internet. Se volte para Cristo, se volte para a palavra de Deus. Porque quando Deus usa um profeta na unção do Espírito Santo, é para exortação da igreja, no sentido de firmar na sua fé, e nunca haverá divergências com a palavra de Deus, e assim se cumprirá. Muitas profecias do Velho Testamento estão se cumprindo nos dias de hoje, porque homens inspirados pelo Espírito Santo falaram em nome do Senhor. Não existe profecias, previsões de acontecimentos, visto que tudo já está na palavra de Deus. Como temos, por exemplo, o capítulo 36 e 37 do profeta Ezequiel, profetizado há mais de 2.500 anos, cumprindo em nossos dias, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Creia na palavra de Deus, creia no nome glorioso do Senhor Jesus, creia que Ele tem a bênção. Se, porventura, Cristo tivesse o cabelo comprido, como estes quadros que foram pintados na Idade Média, com aqueles personagens europeus, que muitos estão venerando, e muitos estão vendo Cristo aparecer daquela forma, são espíritos enganadores. Cuidado, cuidado, você não precisa dessas coisas. Creia em Jesus, clame pelo nome de Jesus, e você terá a bênção, terá a vitória na sua vida, e terá a garantia da vida eterna, que é em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, juntamente, Senhor, com estas vidas, Senhor, que estão neste momento recebendo essa Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, Senhor, em cada coração, em cada entendimento, em cada vida, para se voltarem para Ti, para receber a Ti, Senhor, como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas. Visita nesta hora cada lar, cada família, ó Deus, cada empresário, cada comerciante, cada trabalhador e trabalhadora que neste momento estão crendo nessa Tua palavra. Toca com a Tua bênção nesta hora, venha de encontro, Senhor, a cada necessidade, porque no nome glorioso do Senhor Jesus, eu estou repreendendo toda a sorte de males, todo espírito de doença, de enfermidade, todo espírito perturbador, todo espírito de confusão, todo espírito de adversidade, eu estou repreendendo e desfazendo desses corações, destas mentes, destas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos, esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube,
Programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularidependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também, todos os domingos, às 18h30, Noite da Bênção para a Família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a Noite da Vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na Noite da Vitória. Venha participar da Corrente da Vitória, às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.